Depois de quase 3 dias de procura, finalmente foram encontrados vestígios do avião da AirAsia, que desapareceu na madrugada de domingo no Mar de Java, na Indonésia, quando ia de Surabaya para Singapura com 162 pessoas a bordo. Agora há pouco, autoridades da Indonésia confirmaram que objetos encontrados há algumas horas no mar são do avião. Vamos ao vivo até Kuala Lumpur. Mariana Aldana, boa tarde para você. Parece até que um corpo foi encontrado em meio a esses objetos, né? Sim, Eric, bom dia a você, bom dia a todos. São imagens impressionantes que começam a chegar do local onde o avião teria se acidentado. Além desse corpo, também as autoridades tiveram contato visual com coletes salva-vidas, bagagens e também uma porta que seria a porta de emergência com as cores da AirAsia, vermelho e branco. E tudo isso foi avistado a cerca de 10 quilômetros de distância do local onde o avião perdeu o contato com a torre de controle. Isso aconteceu cerca de 40 minutos após a decolagem. Agora há pouco, o chefe das operações concedeu uma coletiva de imprensa. Ele disse que as autoridades têm 95% de certeza de que os objetos estão mesmo relacionados ao voo 8501 e para se ter 100% de certeza só falta mesmo o recolhimento desses objetos. Isso já começa a acontecer, mergulhadores foram enviados ao local e as autoridades da Indonésia tiveram a ajuda de 2 pescadores que relataram ter ouvido uma explosão, um barulho muito grande no oceano no domingo, entre sábado e domingo, considerando o fuso horário do Brasil, que foi quando a aeronave desapareceu. Então, com a ajuda desses pescadores, foi possível traçar aí um perímetro mais preciso. Hoje também a área das buscas foi ampliada de 7 para 14 pontos de interesse, incluindo 2 pontos em terra. E agora as autoridades, então, começam esse trabalho de resgate dos objetos e as famílias que estão concentradas nos aeroportos de Changi, em Singapura, e também de Surabaya, já receberam essa informação, então também já são imagens, né, de muita comoção, os familiares já começaram a se abraçar, realmente se preparando aí para o pior. Só lembrando que 162 pessoas estavam a bordo desse voo que deixou o aeroporto de Surabaya, na Indonésia, com destino a Singapura. Entre as pessoas a bordo estavam 17 crianças e os passageiros são de 5 nacionalidades diferentes. São 3 sul-coreanos, 1 cidadão de Singapura, 1 malaio, 1 francês e o restante dos passageiros é da Indonésia. São 155 pessoas, passageiros da Indonésia. Eric, então agora as autoridades vão realizar aí os trabalhos de busca e o que a gente vai ver daqui a pouco são imagens bem chocantes, vai ser um dia longo por aqui. E a gente volta a falar sobre a busca por vestígios do avião da AirAsia que desapareceu no último fim de semana e que autoridades da Indonésia dizem que é praticamente certo de que esses vestígios sejam realmente do avião da AirAsia. Voltamos a falar com Mariana Aldana, ao vivo, direto de Kuala Lumpur. Mais cedo se falava numa certeza, Mariana, de que eram realmente. Agora as autoridades ficaram um pouco mais cautelosas, dizem que há 95% de chances. Cautela nessa hora nunca é demais e até porque os parentes estão sendo convocados para um anúncio, não é mesmo? Tanto em Singapura quanto em Surabaya, não é isso? Exatamente, uma cautela, Eric, que inclusive foi apreendida no último acidente com o voo MH370, quando várias informações eram primeiro confirmadas e depois negadas. Então o governo da Indonésia tem se mostrado muito cauteloso. Mas todos os indícios apontam realmente para que os objetos encontrados e avistados pelas autoridades sejam realmente do voo 8501. Foram encontrados coletes salva-vidas, além de um corpo que foi visto também, bagagem que seriam, né, dos passageiros da aeronave, e tudo isso foi encontrado a apenas 10 quilômetros de distância do ponto onde a aeronave teve o último contato com a torre de controle, isso a cerca de 40 minutos após a decolagem no Mar de Java. E as autoridades, as equipes de busca, tiveram contato com esses objetos por volta de 10 horas da manhã,
hora local. Alguns dos objetos também têm características do que seria uma porta de emergência com as cores da AirAsia, a companhia aérea aqui da Malásia, que essas cores são vermelho e branco. E os esforços de busca começaram hoje como uma mega operação internacional, com a participação de vários países: Austrália, Malásia, Singapura, Nova Zelândia. Os Estados Unidos também enviaram um navio de guerra para dar suporte, principalmente na busca pela caixa preta, já que as autoridades da Indonésia reconheceram que não tem capacidade técnica suficiente para fazer uma possível busca submarina. E nos trabalhos de hoje, as autoridades da Malásia tiveram a ajuda de 2 pescadores que relataram ter ouvido uma forte explosão no domingo, no dia em que o avião desapareceu, e foi com a ajuda, com o suporte desses pescadores que foi possível traçar um perímetro mais preciso e realmente lá foram encontrados esses possíveis destroços. As autoridades falam em 95% de certeza. Para que se tenha 100% de certeza, falta apenas o recolhimento desses objetos. Isso já está acontecendo, mergulhadores também já estão nessa região e as famílias já foram convocadas e devem receber, como já começaram a receber essa informação. Os momentos, as cenas são muito tristes que são vistas nos aeroportos de Changi e Singapura e de Surabaya, na Indonésia. Muita comoção, muito choro, claro, né? Mas as autoridades começam aí a chegar perto de um desfecho para o desaparecimento do voo 8501. Eric. Ontem a gente falava, né, fazia uma comparação entre o sumiço desse jato da AirAsia e o da Malaysian Airlines em março. Uma diferença importante, até que os técnicos apontavam, é que o avião da Malaysian Airlines teria desaparecido no Oceano Índico e este desapareceu no Mar de Java, que é mais raso, tem um trânsito maior de navios por ali. Eu queria que você lembrasse até algumas comparações que fizeram, né, algumas especulações sobre que essa seria uma área mais perigosa para voos, mas não é bem assim, né? Não é bem assim. No imaginário comum existe essa percepção de que aquela é uma região perigosa, já que foram 2 acidentes em sequência na mesma área, no mesmo continente, mas não é exatamente assim. Voar continua sendo o meio de transporte, os aviões continuam sendo o meio de transporte mais seguro do mundo e as comparações com o voo MH370 são inevitáveis. Mas a gente, em primeiro lugar, não sabe, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com o voo MH370. Já esse avião, ele reportou uma situação de dificuldades, ou seja, cerca de 40 minutos após a decolagem, o piloto fez um contato com a torre de controle solicitando uma mudança de altitude. Ele queria subir de 9.000 metros para 11.000 metros para desviar de uma tempestade. Fortes tempestades violentas atingiam a região nesse momento. Então, essa é a principal diferença. Existe um indício de que o avião, de que o piloto passava por um momento de dificuldade, era um voo delicado, enquanto que no avião, no voo MH370 da Malaysia Airlines, não houve nenhum tipo de comunicação, nenhum tipo de sinal indicando qualquer tipo de dificuldade ou qualquer tipo de perigo. Então, a relação, os denominadores comuns entre esses 2 acidentes são mesmo a geografia e as 2 companhias aéreas do mesmo país, que é a Malásia. Eric.